E eu fiz uma terceira parte, porque senão ele ia jogar fora a música. Ele faz várias músicas bonitas e joga fora. O Gil era um artista famoso? Era, mas eu não acho que ele era a figura mainstream da época dele. Não era o grande vendedor de discos. Sim. O Daí José. Era mais o brega, né? Valdir Soriano, Reginaldo Rossi. Esse era o quem segurava. Tanto. Acho que isso é uma questão. Eu não gosto do sertanejo universitário, né? Sertanejo universitário? Quase tudo ruim. Sim. Pouca coisa se salva do sertanejo universitário pra mim. Eu não gosto do jeito que eles cantam, né? Eu acho muito exagerado. E as músicas eu acho meio... Não sei, às vezes dá dor de cabeça. As coisas de tudo tem que ser meio curto. E tem que ter um negócio que tem que ser, tipo, um momento de explodir dopamina no cérebro de alguém, sei lá o que e tal. Isso tudo... Acho que isso leva a música pra um lugar que é meio anti-música, na minha opinião, assim, sabe? Eu não acho que é anti-música, porque ter noção é música. É isso. Responde mal essa coisa. Olá, amantes da música brasileira. Fiz igualzinho, Juscelino. Tô pegando jeito, não tô não? E aí, como é que você tá hoje? Tô com medo. Tá com medo? Por que você tá Tô com medo? com medo porque a gente tava conversando antes aqui e o negócio tava boa, né? tá polêmico. Então, o pessoal aqui da técnica tá ameaçando a gente agora porque tava gravando e a gente falou umas coisas meio polêmicas, né? Seja membro Seja membro e ganhe conteúdo exclusivo. Mas como que a gente tá hoje aqui de convidado? Hoje estamos com a música instrumental muito bem representada, pois Carlinha. E aí? Piano e flauta. Temos aqui o Rafael Beck e o nosso querido Felipe Montanaro. Galera! Obrigado pelo convite. Alegria imensa estar aqui com vocês. Conversar um pouquinho sobre música. Mas vamos tentar ser menos polêmico. No play, né? Melhor. O pessoal vai ficar aí agora, mano, o que aconteceu antes? É bom, a expectativa, bacana. Mas obrigada pela presença também, a gente tá muito contente com você. Eu que agradeço. A gente que agradece. Mas antes, recadinhos. Tem recadinho aí, a gente já volta. Pessoal, vamos parar um pouquinho a entrevista para dar aqueles recadinhos maravilhosos. Carlinha, que roupa bonita, cara. Você viu? Gostei da sua também Gostou hoje. Homenagem a Homenagem a Rita Lee, disco de 79. Onde é que você isso? Rapaz, tem uma lojinha sensacional, que aqui o link na descrição, vocês vão encontrar lá. Camisas do Musicalia, olha só, Rita Lee de 79. Essas duas estampas maravilhosas e também vai ter mais, né? Sim, vai ter mais, tá? Tem mais vindo aí de Raul Seixas, Clube de Belchior. da Esquina, Clube aí, da Esquina. Gente. E temos lá também o quê? Sede. Canequinha, né? Pra você dar aquele bom dia, assim, no maior clima amantes da música brasileira, entendeu? Maravilhoso. E temos também o quê? O quê? O livro, que já está em pré-venda lá, né? E daqui a pouco estará à venda para todo mundo. O livro A Religião na MPB, o primeiro livro aqui do canal Musicalia. Tá um espetáculo. Essa belezinha aqui. Vocês já viram uma capa mais bonita do que essa, gente? Fala a verdade. A capa é da Carla Cruz. E aqui a gente tem o livrinho para vocês. Tudo isso na nossa lojinha, né? Que tá apenas começando, tá engateando e daqui a pouco terá muito mais por lá. Muito mais produtos. Fiquem de olho e, por favor, né? Vamos comprar aí, gente. Vamos comprar aí. E quem quiser, você que for compositor, você que for cantor, você que gosta de mostrar suas canções para os seus amigos, aqui nesse estúdio você pode gravar suas canções, Carlinha. Em altíssima qualidade, dá licença? Em vídeos separados de cada canção, o vídeo inteiro do que você fizer aqui e também os áudios para você colocar no Spotify, fazer o que quiser no Musicalia Show. Musicalia Show. E vem cá, e o preço disso, hein? O preço disso tá baratíssimo. Se você clicar no link aqui embaixo, você vai entrar e vai descobrir que é muito barato. Eu faria. São 4 canções que você faz aqui, alta qualidade de gravação, de imagem, de áudio, e você vai ficar com a gravação para você num preço que você pagaria muito mais caro em estúdios por aí. Certo, Carlinha? Certíssimo. Então, nossa lojinha tá lá e aqui também o Musicalia Show, todos os links na descrição. E voltando, vamos começar pelo Fantasia Brasil 2, né? Fantasia Brasil 2. A gente, na verdade, bom, são 2 álbuns, né? A gente queria falar sobre esse projeto especificamente de vocês antes. A gente vai falar um pouquinho depois de cada um separado. Acho que é legal também. Legal. Mas a gente quer começar
por esse projeto, já que vocês dois estão aqui representando ele, né? Claro, legal. Bom, na verdade, eu e o Fê, a gente tá com essa nossa parceria já... A gente tá no nosso 3º ano juntos, 2 anos e meio que a gente se conhece. A gente é do interior de São Paulo, então é legal contextualizar um pouquinho como a gente se conheceu para falar sobre o projeto. Sim. Porque embora seja um projeto de música instrumental, acho que todos esses assuntos que a gente tava falando sobre canção popular brasileira tem muito a ver. Porque embora nós dois sejamos do mundo da música instrumental, a gente é muito ligado à canção também, assim. E esse trabalho, ele vem um pouco disso, assim, na verdade, de tentar conectar esses mundos da música instrumental com a canção, assim, né? Não começou isso, mas acabou virando, porque a gente gosta de canção e a gente acaba fazendo arranjo de canção por opção de gosto. No início não era pra ser, vocês iam fazer o quê? Standard? Na verdade, assim, a gente se conheceu nesse pós-pandemia, assim, né? Sim. O Fê tinha acabado a escola, eu tinha acabado a faculdade, que a gente tem 5 anos de diferença. E aí eu sou de Atibaia e o Fê de Bragança, aqui do interior de São Paulo, e a gente se encontrou e falou, bom, vamos... O Fê me conhecia pela internet, eu ainda não conhecia ele, e a gente era meio web amigos, assim, sabe? Coisas do mundo atual, assim, de seguir pessoas que você não conhece e tal, mas ter uma certa amizade virtual, né? E aí eu tava procurando projetos novos, pessoas novas pra tocar, porque essa pandemia foi meio esquisita, a gente ficou um tempão parado, sem poder tocar muito com outras pessoas, conhecer gente nova era meio difícil e tal, né? Enfim. E aí eu fui na casa do Fê e a gente... Na verdade, assim, essa conexão meio primordial vem sempre um pouco, eu acho que um pouco pela conversa da música universal, da música do Hermeto, dessa galera, assim, e tal, porque isso é uma música forte tanto pra mim quanto pro Fê. Porque é a filosofia musical que nos une, né? E ele é filósofo da música, né? Exatamente. O Hermeto. Exato, ele inventou um lance mesmo, né? Assim, ele é o cara que direcionou pra um outro lado, né? E aí foi isso, a gente começou tocando um pouco essas coisas, mas a gente tinha essa ideia de fazer... Na verdade, eu tinha proposto essa ideia da gente fazer um projeto que a gente ia tocar um pouco de... A ideia era tocar ritmo... Tipo, ter um projeto que a gente tocasse o Brasil inteiro, assim, os ritmos da música brasileira, assim, essa era a ideia, né? Então a gente ia tentar, sei lá, montar uma parte da música do Nordeste, uma parte da música do Sul, uma parte da galera daqui. Partiu daí um pouco a ideia, que na verdade tinha sido um projeto que eu tinha começado na pandemia, que eu fiz sozinho, assim, nessas leis de incentivo e tal. Sim. Que era um circuito pelos gêneros e tal. E falei, pô, queria fazer isso no palco, queria fazer isso com pessoas mesmo, assim, né? Que não só online. E aí eu propus isso pro Fê, mas aí começou que foi tomando um pouco esse outro caminho, assim. A gente partiu daí... A gente começou a fazer uns arranjos forçados, tipo, a gente tem que fazer um arranjo de choro porque tem que ter um choro. Daí começou a dar errado os arranjos. Exatamente. Daí a gente começou a fazer arranjo mais livre, de acordo com o que a gente queria. E acabou virando, tipo, várias canções do mesmo compositor. E não ficou tão dividido assim como a gente queria. Um pouquinho de choro, um pouquinho de música gaúcha, um pouquinho de música nordestina. Acabou ficando mais centralizado em algumas coisas, mas tudo bem, porque ficou bonito. A gente foi encontrando mais uma forma do arranjo de transformar, mexer com a música do que necessariamente qual se queria a música em si, assim. Acabou que o caminho foi um pouco esse, assim. A gente primeiro pensou em como a gente ia organizar, o que a gente ia fazer, só que aí no meio do caminho a gente começou, acho que um pouco isso que é um assunto interessante, a gente, como nós dois somos bastante influenciados pela música do Hermeto, que é esse conceito, assim, pra quem não conhece, da música universal, que é a mistura livre de tudo que existe, assim, né? Desde que fique bom. Desde que fique bom. O parâmetro é que, assim, se o som tá legal, pode, né? Então, assim... Entendi, boa. Isso é interessante, assim, porque abre muitas portas, assim, os preconceitos caem um pouco, assim, e a gente começou a ser influenciado por muitas coisas diferentes e a gente foi encontrando uma cara, assim, que fazia esse som, que é, vamos chamar de MPB, assim, então, sei lá, músicas... Não só MPB, mas para dar exemplos, por exemplo, Gil, a gente fez primeiros arranjos do Jobim, coisa do Dominguinhos, essa rapaziada, mas bastante influenciados com essa sonoridade do Hermeto. Então, assim, a gente reharmonizava, a gente muda os ritmos no meio da música, a gente foi encontrando essa sonoridade que geralmente, pensando na música universal, ela vem mais do campo da música autoral só. E nem tanto, claro que tem alguns projetos, mas mais autoral do que arranjo ou releitura de outras obras, né? Sim. E foi assim que nasceu essa ideia do Fantasia Brasil. E aí o nome é um pouco por isso, assim, é o repertório da música brasileira, como se fosse essa ideia da fantasia, né? Que é uma coisa que quando você mexe muito, assim, na música e tal. E é uma que... Nossa. Existe esse termo até na música
clássica, né? Que é não sei, fantasia. Não sei o que quer dizer fantasia. Fantasia própria, não é? Isso é uma música do Chopin. Do Chopin, né? Então, mas não sei o que quer dizer fantasia exatamente. Mas a gente imaginou que fica bom assim, esse nome. Fica Como se a gente bonito. estivesse vestindo a música com outras caras, assim, sabe? Essa ideia um pouco da coisa. Fantasia, o que seria? Porque o que me parece, pela do Chopin, me parece uma coisa meio lúdica, que ele faz um negócio rápido, né, do Chopin. Uhum. Talvez seja um tipo. Eu tinha essa referência porque tem de fantasia na cabeça, porque tem uma... O Altamiro Carrillo tem um arranjo do Carinhoso, do Pixinguinha, que ele faz muitas loucuras, assim. É Sim. bem... viagem. É só ele, flauta solo, assim. Não tem nem acompanhamentos, nem nada. Tem bastante gravações disso, aliás. E ele chamava de Carinhoso Fantasia mesmo, que é isso, assim. Então, fiquei... isso sempre ficou na minha cabeça como se a fantasia fosse isso. Você explorar ao máximo algum tema, assim. Uma ideia melódica, alguma coisa assim. Ou você fazer umas coisas mais absurdas, mais fantasiosas mesmo. Mais fantasiosas, né? Enfim. Mas o fato é que, independente de onde vem, funcionou um pouco pra ideia, né? E aí foi isso, a gente teve um primeiro ano de bastante produção, assim, a gente começou a ensaiar toda semana, 2 vezes por semana, dormia lá na casa do Fê, a gente tocava. E esse primeiro disco a gente gravou com 3 meses de projeto, assim, foi um disco que a gente gravou bem cedo, com Fantasia Brasil 1, né? E aí, enfim, quer falar um pouco sobre escolha de repertório que a gente gravou, que a gente tocou? Não sei o que falar. Não, fico falando. Vocês tinham já pensado em fazer 2 álbuns logo nesse início ou aconteceu depois? Não, a gente foi empilhando arranjos e até que formou 2 álbuns. Tanto que o primeiro disco é mais curto que o segundo? É mais ou menos, né? Médio. É porque a gente tem vários arranjos que não entraram no segundo disco, né? Porque a gente tem arranjos que não entraram. A gente fez mais arranjos depois do primeiro disco, só que tem alguns que não entraram porque a gente tá aguardando pra possíveis projetos futuros. Olha. É porque o que aconteceu também é que é assim, né? É aquela história, quando você começa um projeto, você precisa ter material, né? Você não consegue fazer nada também, né? Se você não tem como mostrar. Então a gente fez esse disco um pouco rápido, assim, pra gente poder começar a conseguir fazer uns shows, poder rodar um pouco e tal, porque senão você fica só no ensaio. Então, assim, a gente pegou os primeiros bons arranjos que a gente fez e gravamos, assim, foi essa a ideia. Mas nessa época que a gente gravando primeiro, era a época que a gente estava mais produzindo também. Então, muita coisa veio depois. Tanto que no Fantasia Brasil 2 tem arranjos que são quase da mesma época que do primeiro, só que a gente só foi gravar depois, bastante tempo depois, assim, né? Então, a produção foi rolando mais ou menos assim. E é isso, assim, no primeiro disco a gente gravou... A gente ainda estava menos maduro, talvez, do que no segundo, porque a gente não tinha tido muita estrada ainda. Eu não acho os arranjos do primeiro disco tão bons quanto do segundo. Os arranjos são bons. O segundo teve uma evolução. Acho que a gente tá tocando mais solto, né? Tá tocando não sei nem se tocando, mas os arranjos mesmo eu gosto mais, no geral. É um pouco... A gente foi se conhecendo mais, né? Porque acho que também a música tem um pouco disso, né? Entrosamento, né? Musical e pessoal também, né? Porque quando a gente... Por exemplo, os primeiros anos que a gente fez, a gente mal se conhecia pessoalmente, assim, né? Então a gente estava se conhecendo musicalmente. Conforme o tempo foi passando, você vai se aproximando também pessoalmente, né? Eu acho que isso influencia um pouco, né, no som, porque você vai ficando mais solto para falar o que está pensando, para dar mais ideias, e aí acho que anda para outros lados, assim, isso, né? E aí é isso, por exemplo, a gente pode até falar um pouco sobre muitas das influências nossas, elas vêm de lugares bem inusitados que só viriam mesmo tendo uma amizade um pouco mais profunda, sabe? Tipo, a gente ouve muito pagode, a gente ouve é mesmo? A gente é pagodeiraço. Olha só! Hoje à tarde teremos. Hoje à tarde tem entrevista de pagode. A gente adora, a gente é pagodeirão. E outras coisas, né? Então, enfim, música pop, zona, coisas assim. Até uns K-pop que a gente já ouviu. Não que influenciou. Não, K-pop não. K-pop, ó, ele fez uma cara de que não, K-pop não. Não, K-pop tem um... Eu lembro de um K-pop que eu gosto, mas eu fiz essa cara mais pra você do K-pop. Não, City Pop. City Pop, que é o pop japonês. O City Pop. A gente curte mais. Curte mais, que aí... Do que o K-pop. K-pop não conheço muito. Mas enfim, é isso. São muitas influências. A gente gosta muito de caras tipo, sei lá, tipo Arantes, Guilherme Arantes é um cara que a gente ouve muito, que é um cara que não tem tanto na música instrumental, por exemplo. É mesmo, né? É verdade. E temos 2 arranjos do Guilherme Arantes, né? Tem. 2 no segundo disco, né? No primeiro disco não tem. Os 2 ficaram no segundo. Os 2 no segundo. No primeiro disco a gente não tem, mas no tá sabendo. No sim. Mais pra gente. Agora eu queria saber justamente de repertório. Como é que aconteceu? Vocês foram, tipo, testando várias músicas e os arranjos que vocês gostaram mais, vocês escolheram? Ou vocês escolheram as músicas primeiro? A gente foi testando, né? Porque tem muito arranjo que a gente jogou fora porque a gente achou ruim. Entendi. Tem coisas que não dão certo, né? Nem tudo dá certo. A gente joga fora. Mas a escolha ela é meio livre, assim. Na verdade, a gente às vezes faz tipo
pensa no compositor que a gente gosta, dá uma ouvida, começa a imaginar coisas. A gente ouve, a gente geralmente, pelo menos nessa época, bastante a gente ouvia, assim, né? Pegava um cara, dava uma ouvida em umas coisas, assim, ia pensando em músicas. Ou às vezes ouve um som e anota, fala, pô, isso aqui pode ser uma boa ideia. Hoje em dia, geralmente é assim, a gente ouve a música e fala, acho que isso daria um bom arranjo. Daí a gente tem Mas nessa época a gente até principalmente na época que a gente estava tentando montar aquele primeiro projeto, a gente falava, pô, agora a gente vai ter que, vamos pensar na coisa mais, por exemplo, música nordestina. A gente ouvia algumas coisas do Dominguinhos, dava uma procurada, por exemplo, e via o que soava mais. Mas acho que conforme o tempo foi passando, ficou mais nesse lance assim do tipo, às vezes, por exemplo, o Fê tem uma ideia, e aí ele... A gente até começa a fazer o arranjo, faço o comecinho e depois levo pra gente continuar. Porque a gente faz os arranjos juntos, geralmente, né? Sim. Mas às vezes um aparece com uma ideia inicial e depois a gente vai desenvolvendo junto. Isso geralmente funciona mais ou menos por aí. E é isso, assim, hoje em dia... Difícil a gente se manda muita música, mas a gente não para muito mais pra ouvir juntos, assim, por exemplo, procurando coisas. Acontece mais naturalmente. Acabam aparecendo. Acaba aparecendo mais naturalmente, mesmo, nas ouvidas mesmo da vida, assim. As músicas que pescam vocês, né? Opa, isso aqui... Assim. Sim. Exatamente. Tem coisas que a gente até chegou a fazer uma vez uma lista de coisas que poderiam ser legais e tal, mas acaba que acho que tudo que foi natural foi melhor até agora, assim, sabe? Então a gente também não força muito a barra. Deixa rolar um pouco. Se pintar, por exemplo, o arranjo do Sapato Velho, por exemplo, que é um arranjo que a gente gosta bastante, assim, que tá no segundo disco. Que é um arranjo que eu acho que é um dos mais legais, assim, que a gente fez. Foi um que foi bem natural. O Fê teve uma ideia do início, assim, começou a pensar. Na verdade, me mandou um áudio meio cantando o negócio. Tem esse áudio assim, até hoje, né? Existe esse material de divulgação falando... E se a gente fizer um arranjo do Sapato Velho? Eu comecei a cantar o arranjo que tava na minha cabeça e ficou meio assim mesmo. E aí a gente depois desenvolve, e aí vai indo pra outros lados e tal. E a escolha do repertório é muito natural mesmo hoje em dia, assim. Ela fica mais ou menos por aí. Agora eu tinha separado umas músicas de cada um deles, né, pra gente comentar? Claro. Podemos? Juscelino, você quer perguntar algo? Não quero. Eu tenho uma pergunta, mas conforme eles forem falando, eu tenho essa pergunta. Porque eu sempre tive uma dúvida em relação a reharmonizações. Tá bom. Vamos. Eu quero fazer uma reharmonização facial. Olha, eu separei começando do mais recente, né? Do Fantasia Brasil 2. 2023 e Cheia de Charme. Certo. Como é que foi o processo, assim, pra construir esses... Quer falar? Essas harmônias. Do 2023? Isso. Os arranjos? Isso. O 2023 é uma música nossa, né? 2023 é verdade. Sim, é a única música autoral do disco. Sou um pouco confiante com as minhas composições. Daí eu falo, não, vai gravar a música, vai salvar a música. Daí ele fez o A e o B, as duas primeiras partes, e eu fiz a terceira parte pra não ter desculpa pra jogar a música fora. Porque eu achei bonita a música. E é bonita mesmo, e entrou no disco. No primeiro e no segundo a gente tem uma autoral, né? A gente tenta ter uma autoral também, que é legal. Mas essa é uma música, por exemplo, autorais tem menos arranjo, por exemplo. A gente pensa menos nisso. É mais o tema e a harmonia e ritmo mesmo. A gente não inventa muito. Porque como ela não tem uma base, né? É o material prévio, né? O que surge mais já é meio que o próprio arranjo dela, de certa forma, né? Então o 2023 não tem nenhum grande arranjo. Então essas a gente até tenta... É meio contrário, a gente tenta não combinar muita coisa. Pra gente deixar as coisas surgirem também, né? Nesse tipo. Coisa que não é, por exemplo, Cheia de Charme e as outras músicas. Sim. Elas têm... Muitas nem tem improviso. Embora a gente... poderiam até ser escritas, tipo, bolinha por bolinha na partitura e daria certo. Esse 2023, por exemplo, seria só melodia. Essa música, na verdade, ela é mais do Rafa do que minha. E eu fiz uma terceira parte, porque senão ele ia jogar fora a música. Ele faz várias músicas bonitas e joga fora. O que o Fê falou, dá pra escrever e uma pessoa que vai ler vai soar parecido. Tanto que a gente escreveu, não, o Sapato Velho. A gente... Vocês escreveram o Sapato Velho? O Sapato Velho a gente escreveu pra gente tentar se inscrever lá no Grammy de arranjo lá dela, então a gente tinha que mandar uma partitura. É porque a gente não escreve nada, né? A gente teve que escrever pra mandar. A gente decora, né, os arranjos. Então a gente não chega a escrever? Não escrevemos. Então, de fato, tem uma transição muito tênue entre o cancionista e o compositor instrumental, né? Vocês... É verdade. Enfim. E é isso, porque a gente... Eu e o Fê decoramos... Uma vantagem que a gente decora fácil. Sim. Então a gente não perde tempo
escrevendo. O que a gente faz é registrar áudios, assim, tipo... E agora vídeos, né? Porque eu esqueço pra caramba as músicas, daí eu tive que gravar uns vídeos de cima da minha mão pra ver. Olha só aí daí, como é que era aquele movimento? Vídeo tal. Porque às vezes a gente fica um tempão sem tocar a música, daí eu esqueço. É vídeo aula pra você mesmo. Eu mesmo do futuro. Mas é assim, e o Cheio de Charme, voltando pra pergunta, esse foi o segundo arranjo que a gente fez do Guilherme Arantes, né? A gente tinha feito do Vivendo Aprendendo a Jogar. Aprendendo a Jogar, né? Que é o nome da música. Sim. E esse já foi um segundo arranjo, que na verdade essa música ela é um pupurrizinho. É ela e o Deixa Chover. É um arranjo já dos mais... Não é dos mais recentes, né? Já tá meio antiguinho, né? Meio do caminho, assim, né? Idade média. Mas era uma época que a gente tava ouvindo bastante coisa do Guilherme Arantes. A gente... Faz bem pra saúde. Faz muito bem. E aí a gente... Esse arranjo, eu não lembro exatamente... Eu não tenho muita lembrança de ter... A gente fez por causa de um vídeo no Instagram. A gente ia gravar um vídeo pro Instagram e surgiu na hora a ideia do arranjo. Depois a gente desenvolveu. É verdade. Nessa época a gente tava gravando bastante conteúdo pro Instagram, Dudu. E pra gravar conteúdo não dava pra gente ter esse nível de capricho que a gente tem com os arranjos, né? Porque pra gente fazer um arranjo é tipo... A gente fica... Um mês... Sei lá, pra lapidar... um mês tranquilo. Depende do arranjo, tem uns que demoram até mais, tem uns que são mais rápidos. Mas assim, o fato é que pensando que você tem que produzir conteúdo com uma certa velocidade, não dá pra demorar um mês pra fazer um vídeo de, sei lá, né? E fora que também não pode ser muito grande. E aí o que a gente fazia nessa época, o que a gente tá afim de tocar? Vamos só tocar. Mas aí às vezes surgia ideias que a gente aproveitava depois. Sim. E foi o caso do Cheio de Charme. A gente começou com essa ideia no tumpurura, meio abertinho assim e tal, meio contrapontos assim, dobrando as coisas pro vídeo do Instagram. E aí a gente falou, isso aqui até que dá um pé legal, a gente podia desenvolver mesmo, né? E aí a gente fez... E aí, enfim, a partir do momento que você começa, você não sabe onde vai dar, né? Porque a gente tende a não voltar muito, né? As ideias. A gente vai meio que sempre pra frente um pouco com os arranjos, assim, né? É difícil da gente pegar... Vamos voltar do começo e começar o arranjo de novo, né? Geralmente. Como assim? Por exemplo, quando a gente tem uma ideia... A gente inicia o arranjo num lugar. Às vezes a gente nunca mais volta pra esse lugar. Muitas vezes a gente vai indo embora pra frente. Por exemplo, o arranjo do Jade, coisas assim. A gente nunca volta pra exatamente a mesma ideia do começo. Sim. A gente não repete. Não repete exatamente só a mesma desenvolve, coisa. né? Então, a partir desse ponto de saída, às vezes é o lance do tocar e as ideias que vão surgindo. Assim, né? Então, por exemplo, essa junção com Deixa Chover... Eu acredito que eu nem lembro exatamente de como foi, mas eu acredito que tenha sido naturalmente a ideia de, dar uma liga com essa, vamos embora pra essa, e foi. Eu acho essa ideia interessante. Só vai pra outra, assim, valeu. Cansou dessa, vai embora pra próxima e vamos indo, assim. Isso foi uma coisa que é bacana. E acho que a construção desses arranjos foi mais ou menos por aí. E o processo é parecido um pouco. No final das contas é meio isso que rola, sabe? Agora, eu separei do primeiro... a composição de vocês, que é tema pro Ricardo, e Pedro Brasil, que eu amo. Na verdade, o critério aqui foi, eu vou pegar a autoral deles e vou pegar a que eu gosto. Aí, pro 2, eu vi que tinha duas do Guilherme Arantes, o Juscelino é muito fã do Guilherme Arantes, aí eu falei, qual que você gostou mais desses 10? Podemos conversar sobre o Guilherme Arantes. Vamos fazer um episódio sobre Guilherme Arantes. Sim, total. Mas Pedro Brasil... E tema pro Ricardo. Temos mais uma fã de Pedro Brasil, tem alguns. É verdade. Nossa, eu gosto. Vai, o tema pro Ricardo, a gente tem dificuldade em dar nome pras músicas, né? A gente fez meio por pressão comercial. Mas foi um pouco isso, porque o Rafa falou, tem que ter uma autoral nesse disco, então vamos fazer. E fizemos, e ficou bonitinho. Essa a gente fez juntos mesmo, né? Tipo, foi. A gente sentou no piano juntos e foi... Claro que assim, acaba que fez foi uma parte né, mais pra cada um. Mas assim, a ideia foi, vamos sentar juntos e vamos tentar compor juntos, assim, porque não é o lance de faz uma... Acabou sendo um pouco isso, mas não é assim, mas faz aí, eu faço daqui. A gente, tipo, eu vi a parte do Fefo, eu chamo ele de Fefo, do Felipe Nascer. De Fefo. E ele viu eu fazendo a minha parte, então isso foi, tipo assim, composição realmente em conjunto, assim, juntos, né? E a gente não sabia que nome dar, e a gente gravou o nosso disco Fantasia Brasil 1, e o cara que gravou o disco pra gente chama Ricardo. E como ele era um cara muito querido, gravou muito bem nosso disco, a gente resolveu homenagear ele. Qual é o sobrenome dele mesmo? Ricardo Câmara, né? Câmara, acho que é. Um abraço, Ricardo Câmara. Um abraço, Tomara que eu tenha acertado o seu sobrenome. É o Ricardo do Trama na Cena, do Estúdio Trama. Não tá mais, ele saiu. Não tá? Então, saiu recente lá. Enfim.
Mas é o Ricardo, é querido. Ele sabe quem ele Mas é um dilema, né? Nome pra... O título da música pro instrumental, né? Eu tenho muita dificuldade com esse lance de Nossa. nomes. Assim. É porque não tem letra, né? Não tem dica. Até quando tem, eu acho difícil. Não, mas você sabe que, É difícil mesmo. falando de chorinhos, os chorinhos têm, eu acho, ótimos nomes, né? Tem nomes Eles bons. conseguem extrair o que aquela cançãozinha verdade. tá falando. Impressionante, cara. Mas o lance do choro é que às vezes muitas delas é de uma situação mesmo, né? Essa Uhum. galera compunha muito nesse lance, eu acho, né? Pelo menos, assim, meio que reflete a ideia. Tem as histórias famosas do Pixinguinha, histórias do Lamento, Sim. aquela coisa e tal. O próprio André do Sapato Novo, por exemplo, que é uma que tem um nome que é a história... A música reflete a história, né? Aham. Então, resumo super da história, o lance daquele break que fica Eu tendo. sei, mas É porque o cara ia isso? existia. Ele fez inspirado nisso? Pensei que ele tinha criado a história na cabeça Não, dele. acho por que causa existiu a história. O Eu André creio foi que foi, dançar no sapato apertado lá e ele ficava tendo que parar pra ajeitar o sapato quando fez o show. Olha, nos autos é isso, né? É. Agora, se aconteceu, se inventaram depois que aconteceu É. de fato, É a a gente lenda, nunca né? saberá. A Mas lenda, a história é boa, né? Não importa. a história é então. A boa. história é boa. E é isso. E nome pra instrumental eu acho, putz, terrível. Eu sou horrível com nomes e tal. Às vezes eu acerto o nome, né? Tipo, Brazilian Wales foi um É nome ótimo, acertado um mesmo. nome que, Uhum. que Bom, reflete eu a gosto de dar nome em inglês, porque às vezes é divertido. Eu não sei dar nome pra minhas músicas, não. Sou horrível. É mais difícil, né? Não, eu queria falar da harmonização. Como é que é pra reharmonizar? Por exemplo, uma coisa é você reharmonizar uma canção Dó maior, Sol maior, que aí você fala, beleza, tenho muitos graus pra colocar aqui e brincar. Agora, por exemplo, um Tom Jobim, que já é aquela harmonia que já Sim, já tá cheio. torceram Né? até o talo. difícil harmonizar. Tom Jobim, Ginga, é difícil harmonizar. Hermeto Pascoal é muito difícil harmonizar. É. A gente acaba reharmonizando mais outras coisas. E se a gente reharmoniza essas coisas mais harmônicas, tipo Tom Jobim, geralmente é pouca coisa. O Jobim Aham. tem... Vai mudar pouquinhos- detalhes. Muda detalhes, né? É. Ou você assume outra coisa. Acho que Uhum. essa é um lance, né? Dessa parte de construção, harmonização, Se bem que a gente mudar. harmonizou O Jobim a gente bastante, harmonizou Jobim, né? bem, quase todo. É. Segundo acorde. Bastante acorde. É, tem bastante, É. te esqueci. É porque o lance, eu acho que isso aí vem um pouco dessa cultura da música universal, de um jeito diferente de visualizar a ideia de reharmonização, assim, que... Uhum. Por exemplo, isso que você falou, por exemplo, de você pensar em graus, funções, né? Essa coisa da teoria musical mesmo, assim. Uhum. E isso, de certa forma, primeiro que você não consegue sair tanto daquele lugar, você cria uma sensação um pouco diferente, assim, mas você, querendo ou não, você ainda tá meio que girando em torno daquele centro gravitacional da tonalidade, assim Claro. mesmo, né? E aí, só que quando você começa a pensar dessa forma que o Hermeto pensa, assim, que é você não olhar tanto, não necessariamente só, por exemplo, se aquele acorde faz sentido dentro dessa tonalidade ou algo do gênero, e só experimentar aquele acorde para entender o som que aquilo tem, Vai embora. você abre uma porta, né? Então Aham. essa experimentação que às vezes você pode fazer de reharmonização, não precisa necessariamente, você pode aproveitar aquela melodia e só experimentar outra coisa, assim. Eu acho que o que acaba acontecendo nesses caras que tem, embora o Fê que faça essa função nesse trabalho, assim, Você faz também. mas eu também toco piano, um pouco, mexo um pouco com isso. O que você tem que fazer, assim, se o cara tem uma harmonia muito complexa, você tem que abrir mão um pouco da dele, assim. É difícil você complementar ou tentar mudar muito. Entendi. Aham. Que é um pouco o que acontece no Jobim, né? Tentar a ir pra gente outro canto. assume outra coisa, às vezes até um outro ritmo gera às vezes uma outra ideia de harmonia, né? Então se a música antes era uma bossa e você faz ela meio um shot, assim, igual a gente fez nesse caso, já abre um pouco uma porta de você experimentar uma outra possibilidade de harmonia, já tem uma outra coisa que puxa. O próprio pra esse gênero que animar. você jogou também sugere outras Sugere formas. outras, né? outras coisas, Sim. né? Mas, enfim, eu acho que é um pouco esse processo, assim, principalmente experimenta esse acorde nesse lugar, assim. E vê tem o acordes som. que vem na cabeça, né? Tem. E às vezes tem uns acordes que vem na cabeça que fica ruim. E às vezes não, às vezes fica bom. Ah, E eu tenho que ir experimentando pra ver se fica bom. E eu tenho que conhecer o máximo de acordes que existem possível pra eu ter eles na cabeça como um inventário de itens que eu posso usar lá na hora. Então eu Aham. procuro conhecer todo tipo de acorde, experimentar todo tipo de acorde, pra eu ter todos eles à minha disposição. E pra eu ir experimentando eles na hora que eu precisar. Sim. Que louco. E a reharmonização é louca, porque não necessariamente às vezes a gente, o Fê principalmente, que ele é muito mais esperto que eu nisso, às vezes a harmonia ela é pra ficar meio esquisita mesmo, assim, ela é pra gerar essa sensação Ela também, tem né? essa função também, né? De Exatamente, tirar um pouco o seu Tirar centro. um pouco o centro, exatamente. Então às vezes você Por causa pode dos fazer... Dominguinhos, né? Exatamente, no arranjo do Dominguinhos que tá no primeiro disco, tem Uhum. momentos da harmonia bem pesados, assim, tipo, um Aham. acorde bem esquisito, assim mesmo.
E aí, por exemplo, às vezes você reharmoniza a abertura que ele vai fazer já, por exemplo, eu vou tocar a melodia, ele vai fazer uma abertura, já muda, porque você já tem que jogar ela para um outro lugar que não seria o lugar que estaria na harmonia tradicional. Então isso meio que já mexe a estrutura toda de como as outras coisas vão rolar. Isso né? tem que ficar muito ligado na melodia, né? Isso que é uma coisa muito importante. Você não pode ignorar a melodia pra reharmonizar. Você precisa ver se a melodia encaixa no acorde. Não adianta botar um acorde que fica... Exatamente. Que fica fora. Em momento algum, a nota da melodia tem que conter no seu acorde. Não pode sair em momento algum. No acorde, mas tem que soar... Às vezes, quando é rápido, não precisa. Tipo, quando uma passagem é rápida, não dói tanto. O apoio, ele é que é perigoso. Mas geralmente tem que estar dentro das notas que cabem naquele acorde. Não necessariamente dentro do acorde, mas tem que soar bem com o acorde. Eu acho que quando é rápido e não dói tanto, eu acho que causa aquela... Sabe quando você ouve o jazz e dá aquele... Você faz aquelas carinhas... Dá uma e ele volta. São as notas fora mesmo, né? Geralmente, quando dá essa sensação mesmo, né? Mas tem nota fora que é tão rápido que você nem percebe. Nem percebe. Você me ensinou isso muito, porque eu era meio sistemático nisso, de querer botar tudo muito dentro do acorde. Daí você faz umas harmonizações que tem nota fora e eu nem percebo. É porque a velocidade da melodia não dá tempo de você sentir muito, né? Isso é um lance que, por exemplo, na própria... Isso até vem um pouco do ensino tradicional, até um pouco da coisa, assim, que é esse estudo de nota de passagem, essas coisas assim, né? As melodias mesmo, se você for estacionar toda a nota da melodia em cima do acorde que ela tá, você vai inevitavelmente cair nos mesmos resultados. Cair em lugares que vão incomodar, né? Então, geralmente tem assim, essas coisas de, por exemplo, nos tempos mais fortes são lugares que você tem que tomar mais cuidado. Por exemplo, o tempo fraco ele passa mais batido. É uma acentuação mais firme, né? Então é um pouco dessa mistureba, um pouco das coisas do estudo tradicional, mas com essa abertura. Um parênteses para quem tá assistindo, se você assistir programas do Hermeto, assim, tocando coisas que não são dele, você já vai sacar um pouco isso, assim, o jeito que ele faz essas coisas, né? Naquele ensaio lá, ele pega o Asa Branca, dá uma... Nossa senhora, ele arrebenta com ele com a Elise mesmo, né? Ele dá um super clássico, porque é um Jobinzão, né? Se você pensar assim, e ele em nenhum momento assume aquela harmonia. Ele faz na hora, né? Isso que é o mais impressionante. E a Elis odeia. Testando. Você acha, você é do time que acha que a Elis não gostou daquela... Não, a Elis odeia a música em si. A Asa Branca? Ele tocou porque ela odeia. Ah, é? É mesmo essa história real? Ela escolheu porque ela odeia. Você não gosta? Beleza. Então vamos fazer gostar. Então vai ser essa. Não sabia dessa história. É porque tem a galera que fala que eles curtiu pra caramba. Ela curtiu pra caramba. Ela curtiu. Eu também acho. Tocar com ela. Eu já vi pessoas falando que não, mas eu acho estranho. Não. Ela curtiu tocar com ele, ela não gostava da música anteriormente. Mas aquilo é um exemplaço de um cara mexendo na estrutura. E é um pouco esse o espírito, assim, da coisa. Você vê que tem momentos que ele... Eu não lembro, acho que é no final da Asa Branca que ele entra até numa valsa, assim. Ele acaba... Eu até copiei esse arranjo, né? Pra tocar no meu projeto de forró, eu faço esse finalzinho que ele fez. A valsinha? A valsinha da fórmula. E é isso, a harmonização. E é um lance que é infinito, isso aí. Acho que esse é o lugar que as possibilidades sempre são muito, muito grandes. E é tentar ter acho que o que o Fê falou, ter um máximo de conhecimento harmônico de tudo que puder, assim, um pouco. Isso abre muito a cabeça, assim, sabe? Que é o lance de, tipo, vai estudar harmonia mesmo, assim, mas não necessariamente ter que... Não tão teoricamente, mas... É conhecer acordes, né? Que é um vocabulário harmônico. Você acostuma com som. Pra mim é conhecer acordes, acostumar com som e ver que notas que soam bem nesse acorde. Treinar o seu ouvido. E conhecer todo tipo de acorde sem preconceito. O Ginga, por exemplo, que você citou, que é difícil também, né? Até onde eu soube o que ele me disse, né? Porque quando a gente tava tomando café... Eu já tava aqui, oxe, como assim? Eu não tô sabendo disso. O que eu ouvi ele dizer é que ele não sabe o acorde que ele tá fazendo. Então ele põe o dedo, ficou bonito. Às vezes ele sabe, às vezes ele encaixa com o que ele encontrou ali, ele falou, ficou bonito. A procura, né? Descubram o que é depois, mas eu gostei. Mas é que esse conceito de saber e não saber confusa um pouco, né? Porque eu acho que isso vem sempre do lance do estudo tradicional, né? O Ginga não sabe, mas ele ouve. Ele ouve. Exato, ele é muito atento. A música é ouvir, no final das contas, né? O cara sabe ouvir, ele sabe, sim. Ele não sabe, talvez, dar o nome que a galera ensina depois, o jeito que você... né? Mas... Fala que o cara não sabe, pois eu não sei, né? Ele sabe. A gente que tá correndo atrás, né? O cara tá ali fazendo, filho. Mas geralmente é isso. Os criadores, eles não são os caras que estão tão preocados com os nomes e as coisas, né? Isso é meio normal, né? Mas geralmente quem vai dar o nome é quem vem depois, né? Não, a canção é completamente isso. Porque a canção mesmo, cancionista, né? Aqui vocês estão falando que tem um pezinho lá
Sim. Ela, fatalmente, os grandes compositores não sabem absolutamente nada de música. E não é uma crítica a eles, não precisa. A gente toca as músicas deles. Não sei se vocês viram, mas teve o Loborges com o Nelson Faria. Foi com o Nelson Faria, né? Aquele programa maravilhoso do Nelson Faria, né? Que é o Café Lá em Casa. Cara, ele falando que ele dá aulas de empréstimo modal. No Trem Azul, né? No Trem Azul. E o Loborges falando, não fazia mais puta ideia disso que você tá falando agora. Mas os caras, eles não estão fazendo, né? E é por isso que eu acho que é interessante, porque a criação ela é mais livre. Eu acho que quando você não tem... Você não pensa tanto, né? Os caras não pensam tanto. Eles estão tocando e volta um pouco pra filosofia do Hermeto. Se o som é bom, valeu. Né? E é isso. Bom, valeu. No final das contas, acho que é meio por aí. No caso do Trem Azul, acho que foi o estranhamento que ele gostou, né? Ele falou, olha... Aí pronto. Descubram. Vocês que teorizam, descubram o que eu fiz. Agora que ele foi puxando o acorde, né? Pelo violão. Ele falou que ele foi, né? Subindo e descendo. Era o mesmo, né? É tudo sétima maior, né? A melodia tá sempre na sétima maior. Ele vai meio paralelo o movimento. Paralelo assim, porque ele mantém o mesmo acorde e a melodia sempre no mesmo grau, né? Sempre na sétima maior, assim. E é isso, enfim. Mas não é muito você parar pra... Se você tiver grudado na teoria... Até dá pra chegar nisso, mas geralmente você já puxa pra outras coisas antes, né? A gente já fica querendo fazer outras coisas antes. O perigoso é você botar o racional, o que tá certo, teoricamente, acima do que você tá ouvindo. O mais importante tá bonito do que tá certo. Nossa, legal. E é difícil isso aí. Parece que não, parece que é meio óbvio o papo. Mas sempre, muito aluno, assim, que às vezes estou dando aula, então você começa a conversar sobre essas coisas, o cara ele fala, putz, olha como a música pode ir por esse caminho, assim. Porque a gente tá acostumado já, né, com essa coisa de, tipo, você, desde a aula 1, a música ela já vem com uma teoria junto, já tem um lance que tudo bem, eu acredito que tem a sua importância mesmo, assim, tudo bem, mas eu acho que tem limites para as coisas também, no sentido que a música começa a virar mais uma matemática do que uma arte, né, ou sei lá, uma coisa de humanas, assim mesmo, né? Música é mais de humanas que exatas. Exatamente, E é curioso, isso rola muito, 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 muito. E é bacana quando você vê a pessoa começando a se libertar um pouco dessas coisas. Assim. Então, enfim, é por aí. Essa coisa, a música, o conceito da música do Hermeto é muito bacana, assim. Eu acho que isso é uma coisa que, mesmo pra quem não tá tão acostumado com, talvez, ouvir esses sons que são mais pesados, às vezes algumas gravações que tem muita informação e tal, mas só de você pensar um pouco do jeito que ele pensa as coisas todas, a música dele já toma outra cara, assim. Sim, você já começa a perceber que muita coisa ali vem dessa liberdade toda, assim, de poder experimentar, de fazer e tal. E que não é só um frufru, por exemplo, ele tocar a chaleira dele. Exatamente. Não é daí o lance. É que ele tá, tipo, dá pra fazer música com isso, então vamos fazer música com isso, assim, né? É isso, enfim, essa onda. A gente tentou trazer o Hermeto, né? Foi ano passado, né? Sim. Vai na trave, ainda... Tentaram trazer o Ginga já, não? Não, nunca tivemos contato com o Ginga. Ginga. Acho que vocês conseguem. Será? Ele é bem acessível. Nossa, vamos tentar trazer o Ginga? Olha, aí você vai poder falar quando eu vou ensinar ele me falou, eu vou ensinar um ré maior pra ele. O Ginga é figuraça, acho que ele vem sim, com certeza. Queridão. Nossa, aí sim, hein? Agora, eu queria falar um pouquinho sobre a carreira de vocês separado, que a gente também, eu não sei se a gente deixou muito claro aqui na entrevista, acho que não, acho que é um projeto não. junto que eles têm, mas cada um também tem a sua carreira. Nós somos gêmeos siameses. Sim. Embora a galera ache que a gente é irmão, às vezes, não somos. E tem muito disso? Um pouquinho, às vezes a galera vai assistir e pergunta se a gente é irmão. Agora... vocês não são irmãos. Não. Já tava de certo, consideração, né? de consideração. Eu queria falar um pouquinho, separei um lançamento de cada um pra gente conversar um pouco. Boa. Rafael, eu separei o Gostoso Demais. Eu fui pelo mais recente, né? Certo. E aí peguei o Mais Foi de Coração do Felipe. E aí, vocês, quem quiser começar, manda bala, que eu falei muito mais que você. Falei que eu tô tímido. Tá bom. Na verdade, eu tenho... Antes de começar a tocar com o Fê, eu já tinha esse projeto com o Rafael Schmidt, que é um violonista lá da região também. Super músico, assim. Na verdade, eu comecei a minha carreira musical mais ligado ao choro mesmo, assim. Então, toquei bastante tempo. Tem um disco em homenagem ao Altamiro Carrilho, junto com o Rafa. Que a gente, enfim, gravou em 2015. Acho que lançou esse disco 15, 16, já tem um tempo. E o Rafa foi sempre uma pessoa que eu acho que foi a pessoa que eu mais toquei até conhecer o Fefo, assim.
Então a gente teve esse projeto do Altamiro, depois a gente lançou... Na verdade a gente tem também esse projeto de duo, que é onde tem esse Gostoso Demais, Sim. e tem o Feira de Mangaio e tal. E a gente tinha esses arranjos já há muito tempo, assim, a gente falou, pô, a gente não... Vamos gravar isso, vamos fazer, assim, então... Porque a gente, na verdade, o que aconteceu foi o seguinte, a gente fez aquele programa do Sesc Instrumental Brasil lá, sabe? Aquele... Sim, Nossa, sim. maravilhoso. Então, e a gente gravou esse show do Altamiro. E aí, alguns vídeos na época, assim, isso foi 2018, acho. Eles deram uma viralizada no Facebook ainda, quando era o rolê Sério? do Facebook. Caramba. Bastante, assim. E aí... No YouTube também. No YouTube também, mas, tipo assim, no Facebook deu, tipo, 3 milhões de visualizações. Nossa! Assim, tipo, bastante coisa pra um vídeo de choro, né? E aí... Por conta disso, a gente começou a conseguir fazer bastante show e tal, porque bastante gente chegou pra bastante gente e tal. E aí a gente começou a desenvolver o trabalho do duo mais nisso, porque entra naquela, quer fazer o show, mas em 5 nunca rola, nunca tem grana e tal. Vamos em 2, então. E a gente começou a ficar meio autossuficiente do duo, assim, né? Assim, a situação fez isso. E aí o repertório abriu um pouquinho, aí a gente parou de tocar só choro, aí a gente tocou um pouco mais de outras coisas. Então a gente tem Gostoso Demais, Feira de Mangaio, outras coisas, Ponteio, tem várias músicas, assim, João e Maria. E aí foi esse trabalho novo que a gente gravou agora pós-pandemia já, assim, que a gente se... Porque a gente tocou até 2020, aí fechou tudo, aquela história. E aí gravamos e agora a gente tá com esse trabalho também paralelo ao projeto do duo. É um outro duo, esse aí de flauta e violão. Maravilhoso. O choro, né, é um chamariz pra flauta também, né? É uma Total. delícia tocar choro. É difícil estudar música brasileira na flauta e não passar por lá, Não né? passar por lá. Porque muita gente, né? Grandes figuras mesmo. Acho que, aliás, os brasileiros mais conhecidos, flautistas, são do choro, né? Difícil Nossa, pensar... Piano também um pouco, né? É, no Principalmente piano do piano também. clássico. Muita gente do piano Piano também. clássico toca choro. Tipo, esses choros antigões de Ernesto Nazaré, Chiquinha Gonzaga. É, uma escola, né? No final das contas, assim, é uma influência grande pra quase todo mundo, né? Um pouco, né? Você tem um maravilhoso que é o Patápio Silva. Patápio. Né? O Patápio é bizarro, né? Bizarro. Aqueles sons antigos. Aqui, som não era 3, Patápio Silva! E começa. O Patápio super técnico, né? As coisas difíceis de tocar, né? Mesmo, né? Virtuoso, assim, mesmo, um super músico. É isso. Depois o Pixinguinha também, né? Que é uma das grandes figuras, ele... Primeiro flautista, né? Depois que ele ficou o lance com o Benedito e tal. Que Ele substituiu a galera com criança lá, tava na Sinfônica lá com a flauta. Tá louco. Pois é, então são muitas figuras fortes, né? Depois o Altamiro e assim foi. Então, Altamiro assim, sempre carreira teve, histórico, né? Muitos flautistas. E aí a gente vai pro Mais Foi de Coração. Vai. Então, esse disco eu gravei no mesmo dia que a gente gravou o Fantasia Brasil 2. No estúdio. mesmo dia. Acabamos de gravar o disco, eu falei, posso gravar umas musiquinhas aqui rapidinho? E gravei, quase todas as músicas foi num take só a primeira que deu um problema no som. Olha. E isso vem, essas músicas vem de um hábito meu de compor música pros meus amigos. Porque primeiro eu deixo eles felizes, segundo eu já tenho o nome da música. Nossa, mas Resolve duas. Aí sim, hein? Gostei E dessa. daí eu gravei 4 músicas que eu fiz pra 4 amigos meus da escola. E foi isso, uma delas eu fiz na Gargulândia, né? Porque esse meu amigo tava pedindo essa música, que é o Cairon. Um abraço, Cairon. Porque o nome dele é Cairon, né? Ele fala, não tem nunca que vai ter uma música com o nome Cairon. Caramba, é mesmo. Daí eu fiz essa música. E é isso, é uma pequena homenagem de coração pra 4 amigos queridos meus. Que demais. Agora, a pergunta mais boba que vai ter nessa entrevista agora. Vocês tocam desde pequeno, né? Desde Tocamos. criança, os dois. Pequenos. O Fê ainda é pequeno. É uma brincadeira, mas quando a gente começou a tocar, o Fê tinha 17, né? É pouco, assim. Mas... Vai, continua você falando sobre o seu início na música. Quantos anos você tinha? Tinha 8 anos. Tinha 8 anos. Você era mais novo ainda. Eu comecei com 6, eu comecei um pouquinho mais novo. Passaram por algum outro instrumento antes ou já... Eu comecei no teclado e logo fui pro piano. Mas eu toco sanfona também. Ai, que demais. E violão, tô estudando agora. Muito graças ao Ginga. É mesmo? Mas meu instrumento mesmo principal é piano. E sempre foi piano. Nossa. Ou teclado. Estudar através do Ginga o violão já começa lá, né? Tem que É que o Ginga não é tão difícil tecnicamente, algumas coisas. É mesmo? É mais você decorar as posições que são um pouco usuais. Sim, sim. Mas não exige tanto tecnicamente algumas músicas. Exige um pouco. E por isso eu me desenvolvi tecnicamente um pouco no violão. Que eu achei uma coisa que é intermediária, que eu conseguia tocar, mas que era um pouquinho difícil, que me puxava pra evoluir tecnicamente. Sim. E que eu curtia pra caramba tocar.
O problema é que as posições você não vai usar mais em música nenhuma. Pronto, aprendi um acorde e tal. Vai usar em outro lugar? Pois é. Mas esse é o lance da harmonização que a gente tava falando. Né? Se aprender um lance novo, é um som diferente. Sim. Que é uma ferramentinha a mais. Aí, de repente, pinta numa outra oportunidade, você fala, deixa eu trocar esse sol menor que eu faço sempre. Você tem uma na manga ali, né? Aí é um som novo que surge. Aí esse lance que se constrói. O Ginga é legal pra criar um vocabulário de acordes. Né? Mas pior que eu uso mesmo. Eu tenho algumas canções, algumas músicas que eu compus no violão que é muito inspirado no Ginga. E eu usei alguns acordes que eu aprendi com ele. Sim. E eu aprendi o jeito dele de fazer acordes, né? Eu criei alguns acordes inspirados nesse método dele. Sim. De ir procurando. Maravilhoso. Eu comecei com 6 também. Também não. Comecei com 6. Na escola, na flauta doce normal de escola, assim, sim. Né? Só que eu na verdade, eu tinha tido aquela onda de criança bem pequena que ia tocar bateria um pouco, assim. Sabe, assim, tipo, quero tocar bateria. Mas aí eu tive 2 aulas, fiquei com medo do professor e parei. Ficou com medo do professor? Fiquei com medo. Que professor é esse, gente? Tadinho, nem era nada. Eu era mó pequenininho, acho que eu tinha 4, 5 anos. Era o professor assim, Tiburcio, né? Vamos lá, assim, chegava. Não. Eles não vão ter essa referência. Vocês têm essa referência? Não vão. Professor Tiburcio era um professor muito assustador. Ele era um programa da TV Cultura chamado Rá-Tim-Bum. Sim. Que era o Marcelo Tais, que fazia um professor que ele tinha uma batinha toda de branco, assim. Olá, a classe chegava todo. Olá, professor Tiburcio. Eu tinha medo daquilo, eu saia correndo da TV. Não me é tão estranho. Eu consigo imaginar, isso parece interessante. Não, mas eu sou feliz. Eu prefiro tocar outros instrumentos hoje do que. Acho que eu sou mais feliz não tocando bateria hoje. Particularmente. Porque acho que as coisas que eu mais me encanto com a música estão mais voltadas pra parte harmônica, melódica, do que necessariamente. Então, assim, foi bom. Obrigado, professor, por ter me dado medo. Mas aí eu comecei a tocar flauta doce. E meu pai é músico também, então, assim, aí eu fui pra casa, falei, pô, tô gostando disso. Só que o professor não evolui muito. Tipo, a aula era tipo assim, só vai aprender essa música. E eu achava fácil, assim, falar, isso aí, tipo, já tá meio sem graça, queria tocar outras coisas. Então. E aí comecei a estudar em casa. E aí eu passei um tempinho até na flauta doce, porque eu era bem pequenininho, assim. E aí pra ir pra, sei lá, pra transversal ou pra outro instrumento de sopro, não rolava, assim, porque é tamanho mesmo, físico, assim, né? Realmente, não tem. E aí, aí eu fiquei alguns anos... Mas foi legal, porque foi uma época que eu estruturei bastante algumas coisas teóricas, assim. Tipo, aprendi a ler bem partitura, assim. Então, comecei a ler cedo. Comecei a fazer aula já, tipo... Sei lá, com 8 anos, acho que eu lia melhor do que eu leio hoje, até. Provavelmente que eu lia mais, assim. Eu tava já estudando mesmo e tal. É então, clave de dó? Clave de sol mesmo. Sol né? mesmo? Flauta é sol? Flauta é sol. A flauta transversal... Ela vai do dó central ali do piano, aquele dó embaixo do pentagrama. Ela começa ali e sobe 3 oitavas. Às vezes tem até o si. Dependendo da flauta tem o si. E aí foi isso. E aí eu fui com 9 pra transversal e com 11 comecei no piano também. Então aí foi um pouco por aí. Mas também assim, eu brinco um pouquinho, também toco um pouco de violão, outras coisas e tal também, mas que eu considero instrumentos de trabalho da flauta e piano. Que é o que, aliás, é o que a gente usa no show, né? Eu toco flautas, né? Que eu toco a flauta em sol, que é mais grave, o piccolo e tal. E piano, e o Fê toca piano e sanfona, pra gente revezar um pouquinho e não ficar tão... O tema pro Ricardo mesmo, eu que tô tocando piano e ele tá tocando sanfona, né? Esse é um tema legal. E cantamos agora, né? Agora a gente canta. Olha, estão escondendo ouro. Roberto Carlos... Aguarde. Não sei se cantamos bem, mas cantamos. Mas a turma adora. É mesmo? Pô, que da hora. O lance é engraçado. É engraçado, o humor ele vence, né? É verdade. A gente faz os arranjos, puta trabalho, aí canta feio, a galera, uma loucura. Pô, cara, vou só cantar, então melhor. É menos trabalho. Agora, eu queria perguntar um pouquinho sobre as influências de vocês. A gente falou... Bom, rolou algumas já, algumas, né? Algumas. Eles detestam Hermeto Pascoal, que fica registrado, avisar aqui, Hermeto Pascoal não é músico, foi dito aqui por... Olha o corte. Pelo amor de Deus, não bota Rafael Beck e Felipe Montanaro. Hermeto Pascoal nunca foi músico. Ginga não é músico. Ginga não é músico. Amamos engenheiros do Havaí. Pronto. A nossa grande influência. Vai, qual que são as influências gerais? Isso, gerais. De cada um, Dudu. Dudu, de cada um. Nossa, depois que vai ter os um 3 pouquinho artistas, de cada, né? eu quero. Um pouco de cada. É que é meio junto, né? É difícil encontrar tem um gosto coisas que não parecido. estão interseccionadas.
a gente tem um gosto parecido. O que ajuda um pouco, né? Sim. Então pode ser Dudu, né? Fala você, pessoas que você curte. Depois eu falo assim. Hermeto Pascoal. Você gosta também, Rafael? Eu ouvi só um disco dele, mas foi bacana. Slave Mass? Exatamente. Só o Slave Mass. A capa é bonita, fiquei com vontade. Temos o Tom Jobim. Tom Jobim. Só pra ir citando? Sim. O Cid fale um pouco sobre. Tom Jobim, muito bom compositor. Ginga, um grande compositor. O que mais temos? Vamos citar um pagode pra ficar polêmico? Vamos. Grupo Sensação. Sensação. O Soueto estará aqui daqui a pouquinho. A gente vai ter entrevista com o Soueto. Nossa, um abraço pro Soueto. Gostamos também de Soueto. Eles influenciam a música instrumental através da gente. Avisarei, O Belo, né? A gente gosta muito do Belo. A gente gosta do Belo. O Belo é demais. Legal, hein? E vou falar um clássico, pra ficar bem contrastado. Pronto. Debussy, né? A gente botou um pedaço do Debussy no último arranjo que a gente fez do Ginga. A gente misturou. Qual o nome da peça mesmo? Meio debussiniana. Qual é um nome em francês difícil. La Fille aos Grandes. Eu pensei que era Claire de Lune, mais uma vez. Tem um pouquinho do arabesque lá também, que a gente cita arabesque no finzinho, mas é uma outra. Ela tem um nome, sei lá, um nome difícil. Mas é uma música meio famosa dele, que a gente citou um trechinho. O Ginga, quando você começa a tocar, ele tem momentos bem debussinianos. Sim, assim, o Ginga tem muita influência no clássico, né? Ele ouvia muito. Sim. É bem... tem momentos... Tanto que a entrada que a gente foi pra esse do Debussy foi quase que a própria música que jogou, assim. Se você conhece o repertório do Ginga, parece que ele preparou pra você entrar no Debussy um pouquinho e voltar, assim, sabe? Tipo, é muito parecido. Tem o Fourré, né, que a gente colocou. Tem uma música que o Ginga gosta muito, que chama... O Bordelot, né? O Bordelot. Do Gabriel Fourré. Que a gente usou de introdução pra um arranjo nosso que não está gravado no Spotify, mas se você procurar no YouTube, você acha que é do Jade do João Bosco. O Jade! Olha que legal! Eu amo cheio de música. Vai sair logo mais aí. Bom, deixa eu pensar aí, influências. Você falou vários já que eu gosto. Eu vou seguir a mesma ordem que você. Eu vou primeiro pra uma pessoa de instrumental e depois eu vou mudando. Assim, acho que é lugar comum super falar do Hermeto, óbvio. Também do Egberto, acho pessoas impossíveis de não falar muito. Porque acho que eles são os dois pilares da música instrumental moderna brasileira, assim mesmo, né? Acho que as duas maiores figuras. Assim, gosto muito também... A gente ouve muito MPB, assim. Então eu poderia falar de, sei lá, quase todos os caras que dessa turma, assim. Tipo o Chico, que a gente falou aqui antes, que é uma influência que eu e o Fê gostamos muito. Eu gosto muito do tem o Ivan, né? A gente não falou do Ivan também. Então, o Ivan, que é uma figura muito importante, que é meio que o nosso padrinho, assim, do nosso projeto também. Participou do nosso primeiro disco, né? Nos deu uma composição dele. Sim. Nossa. Eu sempre gostei muito também. Que é um cara que também, instrumentalmente, ele é bastante respeitado também no mundo inteiro. E é muito gostoso de tocar as músicas dele também. E a gente tem essa relação próxima também, que é muito bacana, mas que é uma influência com certeza pra gente. A gente ouve bastante coisa do Ivan. Deixa eu pensar. Bom, o Grupo Sensação era pra eu ter falado, você roubou um pouco. Eu vou falar um seu, então, que também é um pouco meu, que é o Grupo Fundo de Quintal também. Grande. Nossa, aí é... Aí eu sou fã pra caramba, eu vi a discografia quase inteira. Nossa. Demais. Nossa. Gostamos muito também. E um Eruda, eu gosto do Tchaikovsky. É verdade, é bonito pra caramba. Um Eruda, gostei. Um Eruda? Vamos pro Eruda. Qual é o Eruda que você tem aí? Gostei. Mas enfim, muita gente. A gente, por exemplo, eu acho que esse vale a pena falar. Que a gente comentou dessas músicas do Guilherme Arantes, é um cara que ninguém toca instrumental. Existe até um certo preconceito um pouco, assim, difícil você chegar num cara que já gosta do Arantes do nosso meio, assim, geralmente. Entendi. Não é preconceito, não tô falando que assim, a galera fala que ele é horrível, coisa assim, mas fica sempre assim, o cara é meio do popzão, assim, tá meio distante, assim, sabe? E a gente teve a oportunidade de abrir um show do Arantes e foi legal porque ele ficou empolgado com a gente tocando as músicas dele instrumental, assim. Que demais. Ele ficou feliz porque ele falou, a galera não pensa muito em mim quando pensa nesse tipo de repertório, assim, e tal. Então, foi bacana, a gente, de certa forma, conseguiu fazer chegar nele, assim, as músicas dele desse jeito. Então, é um cara que a gente gosta bastante. Enfim,
ouçam música brasileira. Eu gosto do jeito que o Guilherme Arantes fala, né? É um jeito meio assim, o pessoal não pensa muito. Ele fala de si mesmo na terceira pessoa. O Guilherme Arantes não gosta de tal coisa. Tentamos o Guilherme, ainda vamos tentar mais. Vai vir. Tentamos, mas não deu certo também o Guilherme Arantes. Mas deu. aqui também foi nesse ano. Ano passado também, né? Ele tá no ano sabático. Que esse Acho que ele ano mora tá fora mais também do Brasil. resguardado, Não né? sei, acho que ele mora na Bahia, se eu não me engano. Ele tem um estúdio na Bahia, mas ele tava morando na Espanha, mas Eu acho, ele foi Espanha, é verdade. Um rolê meio distante de São Paulo, um pouco. Acho que ele vem só pra É. fazer show e tal, né? Mas é uma figura interessante que a galera podia ouvir mais, prestar atenção. Com certeza, Que é com bacana, certeza. é bom. Até porque eu acho que ele consegue fazer essa... Acontece isso, né? Ele é muito pop, ele consegue fazer hits, né? Um hitmaker. Hitmaker, tipo o Lu Santos, tá? E consegue trazer o lance harmônico, né? É bonito pra caramba, ele tem um jeitão... Eu sempre achei ele... Tem um lance meio parecido com o Ivan nesse sentido, assim, de ser o cara que consegue fazer coisas que são muito famosas e a galera canta e tal, e nem percebe que tem um conteúdo musical profundo, assim, também, né? Essa coisa de ser um som complexo e cantável, né? Que é interessante isso, assim, né? E principalmente esses caras que são meio hitmakers, assim, temas de, por exemplo, que não são aparentemente não complexos, mesmo pra quem tá cantando, assim, né? Você vai no show, uma galera que não é nada que vive o universo da música, tá lá e cheio de coisas escondidas, assim. Pois é, né? Verdade. Isso é interessante. E uma cristalização, porque os discos que você ouve hoje do Guilherme Arantes, Nossa. você fala, mas esse não é da década de 80, 70, Nossa. esse disco e tal. Uma identidade forte, né? Nossa. E a Muito gente forte. gosta muito dos mais recentes lançamentos, né? Muito. Como é o nome do do Guilherme? novo do O Arantes? novo é Desordem dos Desordem dos Templários. Templários. Eu gosto da música Desordem dos Templários, mas eu nunca ouvi o disco inteiro. É bom, Ah, hein? a Nossa, Desordem o Flores dos e Templários é um Cores épico, né? também. Flores e Cores é lindo. Nossa. Legal, eu Que gosto foi- também do Arantes. O penúltimo? Foi. Antes, Penúltimo, né? foi. E antes desse é a Condição Humana. Tem condição. Bacana. Bom, Guilherme, venha. Venha. Quando Tá você... convidado. Chama a gente pra ver o Guilherme. Chama a gente, vem todo Só vai a gente mundo. assistir. Vai mandar boa? Vamos mandar boa. Pode mandar. Um de cada vez. Como que é? Rafael Beck e Felipe Montanaro. O que vocês acham da música brasileira hoje? Vai. Eu acho que tem muita coisa ruim, muita coisa boa, né? É muito difícil falar o que é a música brasileira hoje, porque vai envolver desde do funk até o Ginga que tá vivo trabalhando até hoje, né? Aham. Sim. Mas assim, da coisa mais pop da música brasileira, eu vou citar algumas coisas que eu gosto. Que tá principalmente no pagode. Que é o Ferrugem, que eu acho que tem um trabalho muito... Ele canta muito bem, eu acho os arranjos bonitos e harmônicos. Eu gosto da Marina Sena até, Marina pouco. Sena? Gosto também dela. Vou citar alguma coisa que eu não gosto, pra ser polêmico. Medo. Não É sei, agora, né? é É porque eu agora. não conheço as É coisas. agora. Acho que isso é uma Ah, questão. eu não gosto do sertanejo universitário, né? Sertanejo Aham. universitário? Quase tudo ruim. Sim. Aham. Pouca coisa se salva do sertanejo universitário pra mim. Existe uma fórmula, talvez, um molde pré-pronto. Talvez, eu não gosto do jeito que eles cantam, né? Eu Uhum. acho muito Aham. exagerado. E as músicas eu acho meio... Não sei, às vezes dá dor de cabeça. Já dor de cabeça. Boa. Bom, acho que uma coisa que você falou é real, assim. Honestamente, eu acho que eu gastei muito mais tempo da minha vida ouvindo coisas não de atualmente, assim. Eu também não sou um cara que exatamente sabe o que está acontecendo muito de popular, pelo menos, assim, né? De coisas pra fora. Eu acho que tem uma questão, assim, que é um pouco isso que você falou, que eu acho que isso é um problema um pouco geral e não necessariamente específico de nenhum gênero, mas que é essa coisa de... Acho que a própria estrutura de como as coisas são hoje levam a música para um lugar de ser... que é meio anti-musical o ecossistema moderno, eu acho. Sim. Essa coisa de tudo ter que ser meio curto e tem que ter um negócio que tem que ser, tipo, um momento de explodir dopamina no cérebro de alguém, sei lá o que e tal. Isso tudo... Acho que isso leva a música pra um lugar que é meio anti-música, na minha opinião, assim, sabe? Eu não acho que é anti-música, porque ter noção é música, né? Não, tudo É anti-artístico, talvez, sei lá, alguma coisa assim, Aham. né? Anti, tipo... Mais padronizado, né? Porque assim, no final das contas, o
o bonito, eu acho que são as construções que você consegue ter, né? Que, por exemplo, um disco é uma coisa que não existe esse conceito direito mais na cabeça das pessoas mais jovens, né? Tipo, músicas soltas e tal, que são coisas que acho que é legal, pô, ouvir um disco inteiro, assim, precisa ter a experiência de ouvir, etc. Acho que essas coisas eu posso estar sendo meio sei lá, conservador, talvez um pouco, mas eu acho que tem um pouco desse lado. Agora, eu não ouço muita música de hoje em dia, honestamente, então eu não tenho grandes conhecimentos, assim. A gente acaba sendo exposto a muita coisa contra a nossa vontade. As coisas que eu sou exposto, assim, por exemplo, com amigos da minha idade, assim, e tal, eu não consigo gostar muito porque, por exemplo, tem muita coisa dessas ondas. Eu não sou muito ligado a músicas que não tem, por exemplo, harmonia ou coisas assim. Que é uma coisa que existe hoje em dia, né? Por exemplo, você pegar esses trap, funk, muito assim, não tem... E não, eu tô nem falando de funk 90, não. Tô falando de coisas de hoje em dia, porque tem aquele Claudinho Bochecha que é bem bacana. E é melódico, né? Melódico. Coisa que meio que acabou, virou assim meio do discurso e tal, que é uma coisa que não me interessa muito, assim. Mas o pior é que eu tô cada vez mais simpatizando com o funk, sem harmonia. Eu acho engraçado, pelo menos. Pode ser, mas assim, talvez seja engraçado, eu acho. Não é uma coisa que eu vou botar pra ouvir, mas eu tô mais complacente com o funk. Embora a gente até use um pouco essas influências. A gente tem o arranjo do Guilherme Arantes, o primeiro, Vindo Aprender a Jogar. A gente fez, o começo dele é bem tentando cantar essas influências. Ele é na levada do funk. Porque ritmicamente é interessante o funk, né? Porque é um negócio africano. Não lembro exatamente o nome do ritmo. Esqueci o nome de qualquer ritmo. Acho que é maculelê ou Congo Joe. O maculelê é Nossa, mas foi bom vocês falarem, porque eu achei bem interessante isso e eu ia esquecer de comentar. Então, aí que tá, legal, vamos usar essa influência, porque funcionou o som, a gente gostou do som, eu acho bacana, mas não tenho grandes conhecimentos. Mas, de novo, assim, eu acho que tudo isso também sempre foi um pouco assim no final, eu acho, essa coisa de música, o que é o mainstream, não necessariamente é... Por exemplo, às vezes, muitos desses caras que a gente tá falando não eram necessariamente mainstream mesmo na época deles, né? O mainstream, às vezes, era outra coisa. Tipo, claro, o Gil era um artista famoso, mas eu não acho que ele era a figura mainstream da época dele. Não era o grande vendedor de discos e tal. O que era? O Daí José. Era mais o Brega, né? Valdir Soriano, Reginaldo Rossi. Esse era o quem segurava. Então, às vezes, o ponto é, pra concluir, não ser muito prolixo, existe, acho que, muita música boa sendo feita assim, com certeza existe. Eu só acho que ela é cada vez menos mainstream. Eu acho que isso acontece, assim, tirando algumas poucas exceções. Por exemplo, alguns artistas que despontam e tal. E até no próprio meio da música instrumental, assim, são poucos artistas que têm uma carreira muito grande, assim. A maioria vive... Muito grande acho que não tem, né? Muito grande pra bolha, né? Assim, tipo, de caras que se destacam dentro da bolha. São, sei lá, 3, 4, 5, que todo mundo sabe quem é, assim, que tá ligado na música, assim. E o resto é sempre mais na guerrilha e tal, né? É o que é, assim, um pouco a forma que essas coisas são hoje em dia. Mas muitas coisas boas são feitas, especialmente música instrumental. Acho que é a época que mais tem coisa se bobear sendo feita, eu acho, assim, de quantidade de músicos. Muito músico bom mesmo, assim, hoje em dia, na música instrumental, né? Eu não sei se é o que mais tem, mas hoje em dia tem Instagram, a gente vê vários músicos que a gente não veria há eu acho que é a época que mais tem, sim. Tem acesso também, né? Eu acho que sim. Acho que em quantidade de músico. Ou pelo menos que consegue produzir, né? Às vezes tinha grandes instrumentistas que ficavam em casa. Tem isso também. É muito mais fácil ser músico. Você pode gravar um disco na sua casa e botar no Spotify, né? Sim. E não só isso, como um papo que a galera não conseguia nem, às vezes, por exemplo, estudar em lugar nenhum, né? Ou você aprendia sozinho ou você não aprendia. Hoje em dia você vê vídeo, sei lá, o que o cara tem uma mínima facilidade, ele já tá lá tocando, quando você vai ver, ele... Tem muita gente, eu acho, né? Enfim. É isso. Não respondi mal essa pergunta. Fugiu da resposta. Foi muito bem. Político. Bota em mim. Foi político. Quem que você não gosta? Não vou citar nomes, já citamos antes os bastidores. Já citamos nomes. Não, seja membro do canal. Vamos descobrir todos os podres aqui, ó, da mesa. Rafael Beck, Felipe Montanaro, aqui com a gente hoje. Muito obrigada pela participação de vocês. Curtimos muito, foi divertido, gostoso. Obrigado. O off, antes, a gente quase não começou a entrevista, gente. Falamos de filme, série. Entramos pra músicos que não gostam. Cancelado em todas as áreas possíveis. E também durante a entrevista, Papo Delícia. Muito obrigada pela participação. Prazer, valeu, muito obrigado. E... pode finalizar para nós, Juscelino, por favor. Temos, Carlinhas. E vocês não se esqueçam, todos os links na descrição para você ajudar o canal com o Catarse. E tem também a nossa lojinha, que tem muita coisa legal. Sim. Por lá tem Musicalia Show, que é o serviço do estúdio para você que quer gravar a sua cançãozinha com 4 vídeos, né? Recebe o vídeo inteiro, recebe com mixagem, masterização e tudo maravilhosamente bem e muito barato.
eu faria. Tá tudo aqui na descrição, tá bom, pessoal? E é isso aí. Obrigado a todos vocês e até a próxima! Uhul!